Queria agora cumprimentar os ilustres convidados que estão nesta mesa, começado pelo Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, Vice-Presidente da IP e Presidente da IP Património, o Engenheiro Carlos Pereira, que é o Presidente de Camões Pulp, o Professor João Paulo Rodrigues, que é professor da Faculdade de Arquitetura e fez justamente uma tese de doutoramento sobre o Continental Telmo, a arquiteta Ana Rita, que fez também aqui connosco uma tese de mestrado sobre os bairros ferroviários, e penso que depois aquela senhora do meu lado esquerdo, que pouca gente não conhecerá, a professora Manuela Patu, que é não só uma grande amiga do entroncamento, uma pessoa que sabe muito sobre o entroncamento e, sobretudo, é uma pessoa que dá muito gosto ouvir falar sobre as coisas do entroncamento, sobre a nossa vida coletiva. E nós estamos aqui, sobretudo, para ouvir os nossos conferencistas, o professor João Paulo, a arquiteta Ana Rita e a professora Manuela Patu, e depois seguir-se-á o protocolo da assinatura dos protocolos que irão permitir a recuperação do bairro Camões. Também vamos ter aqui depois, convidar aqui uma senhora, mas é um pouco ainda surpresa, depois na altura falaremos disso. Eu passava a palavra ao professor João Paulo Rodrigues para nos falar sobre a arte de Continental Telmo no entroncamento. Bom dia. Julgo que estão a ouvir, estão? Sim. Eu começo por cumprimentar a assistência, obviamente, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesta cerimónia. É para nós um privilégio imenso e uma responsabilidade também estar aqui a fazer parte desta comemoração, que é uma data histórica para o entroncamento, mas também para este processo de valorização e salvaguarda do património ferroviário e da obra de Continental Telmo em particular. E se aqui estamos, é porque todos nós acreditamos no valor positivo que existe neste património e que somos empenhados, militantes da sua valorização, defesa, estudo e preservação. De facto, eu estou aqui porque há 20 e tantos anos fiz uma tese de mestrado em História da Arte na Universidade Nova de Lisboa sobre a obra do arquiteto Continental Telmo. A arquiteta Ana Rita fez a sua tese de mestrado quase 20 anos depois sobre os bairros e por isso é que fomos convidados. Mas, enfim, seria ousadia da minha parte vir ao entroncamento falar-vos sobre o entroncamento apenas, ou haverá outros especialistas que certamente sabem muito mais sobre as coisas locais. Enfim, a arte de Continelli no entroncamento, porque estamos aqui a falar no entroncamento, a nossa intenção, a minha intenção principal é justamente enquadrar um pouco a figura de Continental Telmo e este património que aqui existe dentro da obra mais vasta, para percebermos a abrangência dessa carreira, dessa produção e o valor efetivo que existe no entroncamento, este património, esta herança que existe, como é que ela se pode relacionar com outras coisas que existem noutros sítios, outra produção que nós conhecemos, e como é que a do entroncamento é especial em alguns casos e muito valorizável. E, para abrir, achei que podíamos começar com esta fotografia do jovem Continelli. A fotografia tem 100 anos, de resto, Continelli teria, nesta altura, uns 120 anos, se fosse vivo, e se não tivesse morrido, justamente há 70 anos, em 48 ele morreu. Portanto, esta fotografia, cerca de 1918, faz-nos remontar ao jovem Continelli, 20 anos. Imaginemos que estamos praticamente na altura em que se assinou o armistício, acabou a Primeira Guerra Mundial, as aparições de Fátima tinham sido no ano anterior, a Almada Negreiros tinha feito as conferências futuristas, e, portanto, o ambiente no país, podemos imaginá-lo assim, e temos aqui um jovem aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa, com este ar jovial, energético, sorridente. De resto, deixem-me só alterar atrás, a ideia de haver uma fotografia, possivelmente é um autorretrato, que ele próprio faz, porque ele começa a interessar-se por estas novas técnicas, estes novos modos, estes novos mídia, diríamos hoje, não é? A fotografia está retocada e, portanto, ele tem uma preocupação com a sua imagem, com a comunicação visual, que se revela depois nestas outras produções. Um cartaz anunciando uma revista de novos, que foi lançada em janeiro de 1917, a revista Sphinx,
que ele fazia parte, escrevendo textos, ilustrando, etc. Capas para livros escritos por amigos, Fernanda de Castro, a mulher do António Ferro, que era do círculo de amigos também, tal como os Leitão de Barros, os Rocameiros, os Cristina da Silva, enfim, havia grupos de artistas que Cottinelli parte fazia, Cottinelli então fazia parte desse núcleo, digo, e em baixo temos os cartões da Lusitânia Film. A Lusitânia Film foi uma primeira empresa produtora, distribuidora e exibidora de cinema em Portugal, e Cottinelli estava nessa aventura desde o primeiro momento. Aqui nesta passagem dos anos 10 para os anos 20, desenhou o logótipo e o cartão é de decorador da companhia, ele era o cenógrafo da companhia, enquanto ainda era estudante da Escola de Arquitetura. E em 1920 vamos encontrá-lo a publicar na revista ABC as aventuras inacreditáveis e com razão do Pirilau que vendia balões. E esta banda desenhada infantil, que saía todas as semanas, foi um sucesso de tal maneira extraordinário para o país que levou à criação de uma revista infantil, o ABCzinho, que o Cottinelli dirigiu entre 1921 e 1929. E com isto, com esta atitude pioneira e extraordinária, são duas bandas desenhadas que vemos por ele próprio, ele muda de facto os hábitos deste país, não é? Cria um público infantil, cria este hábito de haver uma revista que, como se vê lá em cima, são histórias, bonecos, construções. E ele faz tudo isto, não é? Escreve, desenha, faz construções de recortar e armar, uns jardins zoológicos, uns presépios, uns aviões, umas casas. Enfim, é o seu espírito de arquiteto também que está aqui ao serviço da divulgação cultural, do estímulo cultural das crianças. E reparem como aqui em 1921 é o primeiro número logo da revista, o que está do lado esquerdo, o filho do agulheiro com um grande comboio em primeiro plano. Portanto, antes mesmo de ele ser funcionário do CP, já estava a desenhar comboios, já estava interessado por este mundo. Entretanto, vai começando a sua carreira de arquiteto. Temos aqui um primeiro exemplo, uma primeira manifestação de reconhecimento do valor, é o pavilhão de Portugal na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, de 1922, é um concurso público que ele ganha, é um grupo de jovens arquitetos, ele, Carlos Ramos, e também já o Luís Alexandre da Cunha, que iremos encontrar, entretanto, a assinar em conjunto, Cottinelli e o Luís Alexandre da Cunha, o bairro Camões, no entroncamento e mais a escola. E passo a palavra aqui à Ana Rita, que irá falar um pouco sobre isto. Bom dia a todos, obrigada. Falando então no bairro Camões, de forma a contextualizar um bocadinho também sobre a história, não só ferroviária, mas também a nível internacional, houve a necessidade de criar condições para os ferroviários permanecerem perto da atividade ferroviária. Portanto, isto foi uma coisa que apareceu no início do século XX. Não se criou apenas questões a nível de sustento, de habitação e de ensino e saúde, entre outras. O aparecimento do bairro Camões surge um bocadinho neste contexto. Portanto, houve uma solicitação por parte da Companhia dos Caminhos de Ferro aos arquitetos para se criar um bairro especificamente para os engenheiros. Este modelo de organizar os bairros por hierarquias da empresa é um modelo que é referenciado nas outras companhias francesas. Esta imagem obrigada. Esta imagem é retirada na Revista de Arquitetura do ano 1927, portanto, a revista número 4, em que mostra do nosso lado esquerdo a planta do bairro. Portanto, o bairro foi uma coisa que foi planeada desde o início, da parte de baixo. Da parte de cima é um plano do Fontanário, e do nosso lado direito é então a imagem do Fontanário. Como se pode ver, houve detalhadamente a organização do bairro Camões. Este bairro assume uma forma triangular devido ao facto de ter os limites urbanos, ou seja, nós a norte
Temos a Rua Ferreira Mesquita, do nosso lado direito. Não sei se consigo apontar. Não é preciso, pronto. Temos a linha dos caminhos de ferro, dos chapadores dos caminhos de ferro, e do outro lado é o limite dos terrenos da companhia. E desta forma, o arquiteto Cotinelli Telmi e o arquiteto Luís da Cunha definiram aqui um espaço onde existe um equipamento e 32 habitações. A forma da organização do espaço, do próprio espaço urbano, portanto, nós temos 3 ruas, a rua direita, que é a rua principal, não sei se pronto. Temos a rua direita, a rua de trás da escola e mais abaixo a Rua da Luz. Esta toponímia das ruas foi inspirada um bocadinho também na arquitetura popular portuguesa. Ou seja, o bairro de Camões é importante, quer a nível da Companhia dos Caminhos de Ferro, porque é o primeiro bairro destinado aos engenheiros da companhia, mas também é muito importante a nível da arquitetura, porque foi o primeiro modelo de bairro cidade-jardim a aparecer em Portugal. Depois passamos aqui um pouco para as tipologias das habitações. Há um estudo, quer a nível de implantação das habitações, quer a nível da própria organização que estas assumem, no próprio bairro. Vou voltar um pouco atrás, desculpem. Do nosso lado direito deste diapositivo nós conseguimos ver que existem vários tipos de habitações que foram referenciadas nas antigas habitações ferroviárias e que depois foram adaptadas, a partir dos ideais dos arquitetos, foram adaptadas para este bairro. Temos então tipologias geminadas e tipologias isoladas, com vários modelos. Depois aqui é perceptível, como eu estava a dizer, voltando às tipologias, é perceptível aqui, destaca-se mesmo a simetria e a ortogonalidade, desculpem, que existe na organização das plantas. Quer a nível do alçado, há uma composição que vai se referenciar muito à arquitetura moderna e depois há uma introdução também um pouco da atividade ferroviária. Nós aqui podemos ver como é que é feito até a nível do muramento e como é que são feitas as composições das habitações. Mas o bairro não é feito só de habitações. O bairro tinha então aquela estrutura, a ideia de rua direita, que era a ideia de rua principal, e depois a rua de trás da escola, a Rua da Luz, e para embelezar este cruzamento das ruas, os arquitetos criaram 2 elementos, 2 monumentos, que um deles era o Fontanário, que estava entre a rua atrás da escola e a rua direita, e o Lampião, que estava entre a Rua da Luz e a rua direita. Houve vários estudos ao longo da concretização do projeto do bairro Camões, nomeadamente nós podemos ver no nosso lado direito que houve um estudo a nível do pórtico do bairro. Vocês devem se aperceber disso, que o próprio bairro destaca-se também pela sua entrada, é diferente e vai um pouco inspirar-se à atividade ferroviária. Para além das 32 habitações, das ruas e dos elementos que marcam este cruzamento, existe um equipamento importante, que é a nossa querida Escola Camões, que está localizada no centro está localizada mesmo no centro daquela parte definida pelo quarteirão do bairro e assume uma forma longitudinal
e assume uma forma longitudinal e tem uma única entrada principal, que é a partir da Rua Ferreira Mesquita. Como se pode ver a partir das plantas, há uma simetria também na forma como este programa funcional da escola se foi organizando. Nós temos o átrio central, que é e depois temos o vestíbulo, e a partir daí há uma distribuição, obrigada, uma distribuição do programa. Existe, e chama a atenção, às duas plantas que estão da parte de cima, que a primeira apresenta as oficinas de serralharia e uma outra oficina do lado direito, e a segunda planta, portanto, do nosso lado direito, apresenta as salas. Isto porque a Escola Camões, o equipamento da Escola Camões, não teve apenas a função de escola primária. Houve a função de escola de aprendizes, houve também a função de Liceu Camões, e a última função que teve, há 20 anos atrás, foi o SES. Estou correta? Agora, a nível de composição da escola, a nível da composição do exterior, também vou ser breve, desculpem. Temos então a diferença dos vãos entre os pisos. Temos aquela distinção do pórtico e da entrada da escola, aquela parte mais emblemática. Temos as galerias de acesso à parte exterior do pátio, e por fim temos a fonte, que também é um elemento que liga ali as direções dos corredores. Desculpem. Também a partir dos vãos é perceptível a organização que foi adotada da parte do edifício. Tanto o arquiteto Cotinelli como o Luís Acunha teve a pormenorização de criar os diferentes vãos, quer a nível de pisos, quer também a nível de acesso entre os pisos. E está aqui a prova que todo o detalhe e todo o pormenor foram trabalhados. Portanto, é possível realizar-se um projeto de restauro e um projeto de reabilitação deste equipamento. Da parte do interior, deixem-me só chamar-vos a atenção na parte do vestíbulo, que apresenta este lambril de vários... Não, o prato não dá lá, que representa os movimentos. Portanto, ele também inspirou-se um bocadinho aqui na atividade dos caminhos de ferro. E depois a segunda imagem é os frescos, que o próprio Cotinelli insistiu em caracterizar aqui na escola, e que a partir da sua composição é possível nós vermos também a forma como ele compôs e se referenciou da arquitetura moderna. E com isto... E a carreira de Cotinelli continua na Companhia dos Caminhos de Ferro, nomeadamente fazendo transformações de projetos que já estavam em curso, como é o caso da estação de Coimbra C, que conhecerão, e, como se vê aqui, com esta linguagem historicista, entre o ecletismo do final do século XIX e um historicismo, sei lá, quase Dom João V. Enfim, mas aqui, de facto, temos alguém que está ainda a prolongar estas linguagens do passado, tentando renovar e adaptar a programas novos, contemporâneos. É o caso também do Sanatório de Ferroviária de Covilhã, que também foi uma grande obra, um grande projeto com alguma utopia, acabou por ser só inaugurado muitos anos depois, em 44, esteve depois disso muitos anos abandonado também, e hoje em dia, como saberão, é uma pousada recuperada pelo arquiteto Souto Moura. Entretanto, o que se passou por aqui foi um momento importante, uma viagem em Paris. 1925 foi o ano da exposição das artes decorativas em Paris. Cotinelli viaja e aí entra em contacto com a arquitetura europeia mais moderna, mais arrojada, e os seus projetos que vêm a seguir
vão exatamente refletir essa alteração de modelos. Um primeiro exemplo é o stand da Fiat na Avenida da Liberdade, em Lisboa, onde, de facto, essa depuração, essa simplificação geométrica começa a surgir, a par de um uso extensivo das novas tecnologias. O botão armado, os grandes envidraçados, as caixas de ferro, e isso vai também passar para a sua obra na CP, justamente. Aqui temos, todos conhecem certamente, a estação Sul e Sueste, no Terreiro de Paço, em Lisboa, a estação fluvial, que permite a ligação ao Barreiro através do Rio Tejo, e que, quando foi inaugurada, foi apresentada como sendo uma grande realização do espírito nacional. Há aqui, pelo meio, entre o projeto e a inauguração em 32, há de facto uma mudança de regime, há uma alteração das condições políticas. Esta estação foi inaugurada no dia 28 de maio de 32, justamente quando foi comunicada o projeto da nova Constituição que haveria de abrir o Estado Novo. E Cottinelli aparecia aqui nas páginas do Notícias Ilustrado como o arquiteto responsável, o grande obreiro desta obra, desta realização. As fotografias com uma grande diferença de décadas, mostrando como era na inauguração, a diferença de classes, a primeira, a segunda e a terceira classe, as cabines de bilheteira, etc. E depois, como tudo isso foi antes de ser encerrada, e esperamos que um dia voltemos a conhecer, aberto ao público. Pelo meio, Cottinelli ia fazendo outras coisas, nomeadamente cartazes de anúncio para a CP, promovendo justamente Lisboa como um polo de ligação nas viagens europeias. A seguir, encontramos a mesma linguagem das artes decorativas, por exemplo, no edifício de passageiros da Estação do Carregado, e, muito semelhante, com esses frisos geométricos lineares, aqui em fotografias gentilmente cedidas pela professora Manuela Poitou, o chafariz do entroncamento. A sua carreira continua para a CP, ele vai ousar fazer projetos mais modernos ainda. Em 1932 temos este projeto para o edifício de passageiros da Estação da Póvoa, que estava prontíssimo a ser executado e que é barrado pela Comissão Administrativa. E a determinada altura disse: não queremos construir isto, não queremos mais arquitetura futurista nas novas estações da CP. E o que vemos a seguir é Cottinelli a fazer, para o entroncamento, uma igreja que tenta regressar aos tempos do românico, eventualmente, não é? Uns séculos atrás, e esquecer o modernismo, abandonar esse filão, e que, como sabem, também não veio a ser construída esta igreja. E é curioso vermos o que ele estava a fazer ao mesmo tempo. Enquanto a CP fazia este projeto de igreja românica, ao mesmo tempo estava a trabalhar num projeto moderníssimo, uma espécie de grande caixote industrial moderno para os estúdios da empresa Tobias, um estúdio cinematográfico, porque por esta altura já estava ele a trabalhar numa coisa que todos conhecemos também, certamente, o filme A Canção de Lisboa. A Canção de Lisboa, que é a primeira comédia à portuguesa, o primeiro filme sonoro completamente realizado, produzido em Portugal por autores portugueses, e que foi a matriz de todas as comédias que iriam ser feitas a seguir. Depois retoma na CP o filão moderno, Setúbal Quevedo já não existe. Aqui, para o entroncamento, um projeto não realizado para um novo armazém de vidros. E reparem como a entrada, no alçado de baixo, tem qualquer coisa, para mim pelo menos tem, de arquitetura prisional. Bom, é que Cottinelli, justamente, para o Ministério das Obras Públicas, estava neste momento a trabalhar como arquiteto das construções prisionais. E, portanto, há aqui uma contaminação destas linguagens, mas são edifícios públicos, é uma arquitetura de equipamentos ao serviço do público. E na CP vai haver aqui uma linhagem de equipamentos onde a linguagem moderna da arquitetura vai ter uma expressão extraordinária. Estou a falar destas torres de sinalização, uma primeira Hermesinde, também já não existe, mas reparem como o volume puro, as lajes muito ligeiras, muito delgadas de betão, os grandes envidraçados, é uma arquitetura de ferro, vidro, betão, de volumes puros, que no Pinhal Novo tem um outro exemplo extraordinário. Este sim mantém-se, já não assim, mas enfim, enquadrado com uma nova estação. Mas em todo o caso percebe-se bem esta possibilidade que o betão dá de ter uma base muito estreita e ir crescendo e desmaterializando-se à medida que se sobe na construção, e que passa também para edifícios de passageiros, como por exemplo aqui em Vila Real de Santo António, e que lá está ainda hoje em relativas boas condições de manutenção.
O programa social da CP continua, armazéns de víveres, vão ser construídos uma série deles, nomeadamente este do Cacém, entretanto também já demolido. Vejam esta linguagem, como dizia, muito simples, muito despojada, muito geométrica, e que terá um desenvolvimento no armazém de víveres do entroncamento, que, quanto a mim, é das realizações desta época e deste período e deste programa mais extraordinárias, porque é uma mestria, um testemunho de enorme maturidade no controle de todos estes aspectos arquitetónicos. Aqueles rebocos que se salientam um bocadinho da parede só para fazer aquela sombra, as palas, o modo como as espessuras se articulam, os ritmos, como as letras são integradas, como depois no interior, que conhecerão bem, certamente, memórias, estou certo que muitos dos que aqui estão se lembram ainda destes espaços, como por exemplo naquela espessura da parede era possível abrir aquelas montras de exposição dos produtos que eram iluminadas diretamente com uns tijolos de vidro em cima, e portanto era a luz natural que entrava dentro das montras. E teremos outros edifícios muito importantes e muito esquecidos por vezes, a reformulação do edifício de passageiros na estação do Rossio, em Lisboa, que é um projeto Cotinelli que se arrasta durante muitos anos, ainda inaugurado em vida, ou a Torre de Campolide, aqui já com uma expressão muito mais maciça, sólida, pousada no chão, com uma presença diferente. E Cotinelli vai ser o arquiteto da exposição do mundo português. Estamos em 1940, é a grande população do regime, a Europa em guerra, Portugal acaba por se apresentar como um oásis de paz, enfim, é um sítio onde os diversos refugiados, os diversos espiões das potências europeias e americanas estão cruzando. Cotinelli desenha, por exemplo, este pavilhão também, não só o plano da exposição, mas o pavilhão dos portugueses no mundo, enfim, a Praça do Império, o padrão dos descobrimentos, e o pavilhão dos caminhos de ferro e portos, com esta duplicidade de linguagens. De um lado é moderno, nas costas é uma estação da aldeia antiga com uma torre como se fosse uma igreja. E, portanto, há esta, sim, como digo, esquizofrenia, duplicidade estranha de linguagens num único edifício que vamos ver pelos anos fora também, noutras situações. Ele vai ser depois convidado para ser o arquiteto principal, coordenador do plano de obras da Cidade Universitária de Coimbra, acaba por ser substituído por Cristina da Silva mais tarde, vai ser também o arquiteto responsável pela urbanização do recinto de Fátima, temos a Basílica e o plano que se faz na época para condicionar os milhares de peregrinos que começavam a correr desde já a Fátima, e para a CP, por estes anos também, mais ou menos ao mesmo tempo, faz, por exemplo, uma outra obra extraordinária, que é a colónia de férias da Praia das Maçãs, com uns desenhos absolutamente notáveis, à esquerda, e a realização depois, que esteve abandonado também há muitos anos, hoje em dia também de novo ao uso, onde se retoma um bocadinho aquilo que víamos no bairro Camões, um bocadinho de novo a inspiração na arquitetura popular e o modo de integrar de novo telhados de telha e estas texturas da pedra, que também em edifícios de passageiros vão ser visíveis, por exemplo aqui no Apiadeiro da Coria, onde reparem na parede de pedra, e de novo a pala, enfim, a cobertura sobre o cais de passageiros, apoiada em umas colunas de pedra também, com um ar muito sólido, pesado, e que, curiosamente, aparece noutros projetos, que só muito recentemente identifiquei nos arquivos da IP, neste momento, da Infraestruturas de Portugal, num edifício de passageiros não construído para um subúrbio de Lisboa, digamos assim, na margem sul, e isto para significar também que, eventualmente, nos arquivos guardam-se ainda muitos outros projetos de Cotinelli que não conhecemos, e, portanto, são um acervo importantíssimo estes arquivos, que importa continuar a explorar e a investigar. Mais um armazém de livros desta série, e estamos quase a chegar ao final da sua carreira ferroviária com um projeto para a estação de Barcelos, que ele lança ainda em vida, depois, em 48, Cotinelli vai morrer e o projeto irá ter sequência. E cá está, é a tal duplicidade. De um lado temos uma frente de estação com uma torre, podia ser uma torre de igreja da aldeia, e do outro lado teremos, neste caso, uma pala de botão com uma enorme projeção sobre o cais de passageiros, com toda a expressão da modernidade que as novas técnicas de construção permitiam. Há uma obra final na carreira de Cotinelli que é reconhecida por todos, que é a Standard Electric em Lisboa, na Avenida da Índia, e que é
assim, uma espécie de marco da tentativa que ele fazia de combinar linguagens diferentes, isto para chegar a 48, quando ele tem um acidente, quando estava à pesca na Boca do Inferno, em Cascais, e, enfim, a sua carreira fica subitamente interrompida aos 50 anos, com todo este grande processo de concretizações e com 25 anos de arquitetura ferroviária, efetivamente. Obrigado. Muito obrigado pela vossa excelente exposição sobre a obra e do Continental Telmo, e agradeço também a contenção do tempo, e dava a palavra à professora Manuela Patou, uma cidadã do entroncamento, uma historiadora que sempre tem vivido a refletir sobre a nossa cidade. Professora Manuela, faz favor. Bom dia a todos. Eu vou fazer um pequeno percurso pelos bairros ferroviários do entroncamento. Será um percurso no tempo e no espaço, e para esse percurso eu vou começar onde tudo começou, ou seja, no começo do entroncamento. Como sabem, o entroncamento nasceu com o caminho de ferro, devido ao grande volume de trabalho que o caminho de ferro envolvia, com a construção da via férrea e aqui com a construção das primeiras estruturas de entroncamento, dos primeiros serviços. Houve a vinda de centenas de trabalhadores para o entroncamento, e isso deu origem a uma nova redistribuição dos habitantes no território, porque eles se deslocaram, como em todas as grandes indústrias, para o local onde as havia e onde encontravam trabalho. E essa grande afluência provocou um acelerado processo de urbanização com o tempo, porque as pessoas foram chegando e necessitavam de ser alojadas, e a própria companhia teve necessidade de criar alojamentos, sobretudo para os técnicos qualificados que chegavam, e esses técnicos, a maioria deles, eram estrangeiros, e alguns já vinham com as suas famílias. De maneira que, enquanto os empregados, os trabalhadores, enfim, os trabalhadores de dia e operários, criávamos às vezes os próprios alojamentos provisórios em barracos ao longo da linha ou outro tipo de alojamentos, para os técnicos, efetivamente a Companhia Real teve de pensar em criar soluções de habitação. Estamos a ver uma planta, não se percebe muito bem a data, parece talvez 1889. É uma planta do século XIX, da estação do entroncamento, e aqui já se vêem as estruturas que estavam implantadas nessa altura. A primeira rotunda, o edifício de passageiros, um edifício que é atualmente bilheteiras, mas que foi a primeira estação do entroncamento. E aqui eu quero esclarecer que a primeira estação do entroncamento chamou-se Entroncamento das Vaginhas e não Entroncamento da Ponta Pedra. Se existiu um entroncamento da Ponta Pedra, foi na Ponta Pedra. Agora, aqui neste local, este local era um olival pertencente ao Visconde de Anseca.
E quando foi feito o contrato de venda da Solival para a construção da estação, a mãe do Visconde, que ainda era menor, que diz que vende um terreno para a construção de uma estação no lugar das Vaginhas, porque Vaginhas não era só o nome da aldeia, era o nome de todo o território que chegava até aqui ao sítio da estação. Ele também era o lugar das Vaginhas, portanto a primeira estação funcionou aqui neste pequeno edifício que é agora as Briteiras, e depois, quando fica em condições de funcionar o edifício maior, passa para lá, e este mais pequeno fica para alojamento de empregados. Aqui já vemos o bairro da Rua da Estação, que fica conhecido por os dois grupos de casas, ala norte e ala sul, e é feito o primeiro bairro para funcionários, embora houvesse outras habitações por aqui espalhadas pelas necessidades exatamente que havia. Uma curiosidade é que a estrada de Torres Novas para Barquinha aparece como caminho, ainda não é uma estrada, e aparece a Ribeira Santa Catarina com uma vala do tamanho da Ribeira e que tem até o direito de figurar aqui na planta. Portanto, há também aqui um pormenor interessante que é a alfândega. A alfândega ainda está de pé, é um edifício que passou posteriormente para a Guarda Fiscal e agora está vazio, portanto está vazio. Estas habitações da rua, da estação, chamou-se Coutinho Coelho depois durante a Primeira República, mas na altura era conhecida como a Rua da Estação, são construídas na década de 80, são 25 habitações do lado norte e 14 do lado sul, todas elas com o mesmo número de divisões, 4 divisões, mas há algo que diferencia uma ala da outra ala. Enquanto a ala norte, que é casas de primeiro andar, talvez para um melhor aproveitamento de espaço, porque o número de divisões é o mesmo, tem decorações exteriores de alpendrinhos e varandas e umas chaminés todas rantelhadas. A ala sul não tem nada disso. Portanto, é muito mais simples, raios de chão, e aqui está a divisão social do trabalho, refletia-se na habitação, as casas eram diferentes. Ao construir habitações para os funcionários, a empresa atenuava o isolamento espacial da estação, porque a estação foi construída num sítio onde só havia oliveiras, fixava pessoal técnico de que precisava e garantia recursos no seu dia-a-dia, porque assim, tendo o pessoal à mão, ali perto, em caso de necessidades, eles vinham sempre, acorriam sempre. Nesta fotografia aérea, ela é dos anos 30, vemos onde está assinalada vermelho a localização da ala norte e da ala sul. Mas esta fotografia também é interessante por mostrar vários aspectos do entroncamento que já não existem. Duas rotundas, a primeira rotunda e a segunda rotunda. O edifício da Moliana também já não existe. Este complexo de edifícios que está entre as duas aulas, que foi o primeiro armazém de víveres do entroncamento e a casa do encarregado do armazém. E depois lá ao fundo, aqui são as oficinas, e aqui, a seguir à ala sul, aparecem duas casas. Esta primeira casa junto à linha é a primeira escola Camões e esta segunda é a alfândega. Passamos um bocadinho mais para trás, para o ano seguinte, para mostrar como é que era a frontaria das casas da companhia, dos caminhos de ferro. E, efetivamente, as casas não se viam. Tinham uma espécie de muralha com quase 3 metros de altura, que vem aqui na rua 5 de Outubro. Esta perspectiva da esquerda é tirada do lado de quem vai da passagem nível para a estação, portanto do lado norte,
E aqui vemos o muro com uma menina encostada, a rua com valetas e os passadiços. Portanto, é a Rua Latino Coelho nos anos 20. A fotografia da direita mostra tropas de cavalaria que vieram ao entroncamento por causa de uma contra-revolução que houve em 1927 e cá estão os altos muros da ala sul, agora já estamos do outro lado da rua e agora a estação está à esquerda, enquanto aqui na outra estava à direita. À direita está o prédio de Paris, também já demolido, e no sítio onde está o prédio de Paris, com as couves ao lado, está agora um jardim, que é o jardim que está em frente da estação, e ao fundo desse jardim uma série de habitações e o Hotel Gameiro. Portanto, o largo da estação de entroncamento era completamente diferente daquilo que é hoje. O que é que aconteceu a essas habitações da Rua Latino Coelho? Com o tempo, aqueles muros realmente feriam a vista e eram totalmente inestéticos. Então, a própria CP vê a necessidade de modificar o aspecto do bairro e tira os muros. Então, constrói uns murinhos de formigão com uns portões muito mais bonitos e deixa à vista as casas. E as casas alternava a varanda com o alpendre, aqui nesta fotografia, assim sendo não se vê muito bem, mas vê-se na de baixo. Portanto, alterna uma varanda em cima, depois com um alpendre em baixo, depois novamente a varanda sem alpendre, portanto vão variando os elementos. As chaminés também são muito bonitas, aqui não se vê muito bem, mas são ranqueadas. Agora, se forem ver as habitações do lado sul, não tem nada disso. São casas simples, de chão, com uns quintais à frente e atrás. Aqui elas estão vistas do lado da estação e os quintais têm acesso direto para a zona da estação. Este edifício que está aqui ao fundo é a antiga alfândega e que depois passa para a Guarda Fiscal. Isto é uma fotografia dos anos 60 que mostra o atual edifício das bilheteiras. Este edifício, que foi a primeira estação, não tinha, neste tempo de primeira estação, não tinha esta configuração. Ou seja, era um edifício de rachão com um corpo central de primeiro andar. Depois, com o passar dos anos, e quando foi necessário para alojar empregados, além de empregados de uma certa categoria, não eram operários, estas casas não foram para operários. O que é que fizeram? Fizeram mais um pequeno andar, quase um tipo mansarda, no corpo central e juntaram um primeiro andar nas aulas laterais. Portanto, o edifício foi aumentado em altura para alojar funcionários. Esta casa que se vê mais povoada também existe, tem lá serviços de obras, era também para alojamento de funcionários de categorias superiores e depois passou a ser dos funcionários da Via e Obras, que também lá residiram. Funcionários qualificados. Aqui vemos a ala norte e ainda umas casinhas da ala sul. E agora surge a Ilha das Cobras. Ora, onde é que eu fui encontrar esta ilha? Um senhor chamado Alberto Pimentel, que escreveu a Extremadura Portuguesa e esta obra, em qual ele falava das terras de Portugal, aqui focal do Rio Tejo, foi editada em 1908. E, portanto, o senhor esteve cá, ele fala da escola Camões, da tal primeira escola Camões, que aparece ali naquela planta de 1930, ele fala dos resultados e do número de alunos da escola Camões de 1903. Portanto, se a prova foi publicada em 1908, ele esteve entre 1903 e 1908. Talvez 1904 ou 1905.
E o que é que ele escreveu? Escreveu assim: a população que reside propriamente no entroncamento aglomera-se para leste, ou seja, para o lado da Barquinha. Ao poente vêem-se algumas barracas de madeira. Portanto, do lado de Torres Novas havia muito pouca coisa ainda. A que se dá o nome de Ilha das Cobras. E que estão sendo substituídas por casas baratas que a Caixa de Socorros da Companhia Real manda construir para arrendar aos empregados. Ou seja, aquela ilha de barracas, que era conhecida pelo nome de Ilha das Cobras, aí a Caixa de Socorros e de Reformas da Companhia Real resolveu construir lá um bairro de casas baratas para os empregados. E, efetivamente, esse bairro é construído. Quando Alberto Pimentel cá passou pelo entroncamento, já ele diz que estão sendo substituídas, portanto, o bairro já estava em construção. Ora, que bairro é esse? É o bairro da Caixa das Reformas, a que nós chamamos sempre aqui no entroncamento o bairro do Boneco, ou muito simplesmente o Boneco. Ora, o bairro do Boneco tinha de um lado casas de primeiro andar e do outro casas apenas de resto de chão. Cá está as diferenças, as de primeiro andar e resto de chão. As de primeiro andar tinham habitações diferentes no primeiro piso ou no resto de chão. Portanto, o habitante, ao contrário da Rua da Estação, não tinha resto de chão em primeiro andar, mas também a Rua da Estação era 2 divisões em baixo, 2 em cima, das de primeiro andar. Aqui, ou tem casa em cima, ou tem casa em baixo, e temos um bairro com a configuração de pátio. A planta é de 1900, do primeiro andar. Agora está aqui uma fotografia muito rara que me foi cedida por uma pessoa que morou lá e que mostra um chafariz no bairro do Boneco. A fotografia não está datada, mas é de há muitos anos, porque o chafariz já lá não está. E aqui vemos esta fotografia da esquerda, já é contemporânea, digamos, porque se vê já a rotunda do Museu Ferroviário, mas ainda se vê ao fundo o portão de acesso à zona da estação. Ou seja, todas estas habitações que andavam em volta do terreno da estação tinham acesso direto para os locais de trabalho dos ferroviários. O chafariz estava aqui ao fundo, a água era fornecida, como é óbvio, pela companhia para o uso dos moradores do bairro. Aqui aspectos da parte da ala do resto do chão, com estas molduras de janelas e portas, e a particularidade aqui, em vez de porem o número de polícia na porta, eles aparecem normalmente por cima das portas, mas aqui puseram por cima de uma janela. E agora chegamos à Vila Verde. Nós estamos a andar, fomos andando da Rua da Estação, passámos para a Rua Ferreira de Mesquita, continuamos ainda na Rua Ferreira de Mesquita e eu chamo aqui à Vila Verde o primeiro bairro jardim em Portugal. Ora, onde é que eu fui buscar isto? Tive que buscar algum lado. Foi um boletim da CP de 1933, em que o articulista escreveu o seguinte: convém salientar que, muito embora em Portugal caiba a Companhia dos Caminhos de Ferros Portugueses a incontestável prioridade da edificação de bairros jardins, a verdade é que este humanitário empreendimento já muito vem sendo executado noutros países onde tem assumido proporções que entre nós está ainda bem longe de atingir. A finalidade imediata que tem presidido à concessão dos chamados bairros jardins consiste em dar a cada moradia, além das indispensáveis condições de higiene e salubridade, uma individualidade própria que em parte lhe é facultada pelo isolamento dentro de uma área de terreno cultivável, mas também para desafogo e à vontade, pelo desafogo e à vontade a que tal facto dá lugar. Em Portugal,
mercê da decidida boa vontade e iniciativa da CP, o problema começou a ter realização já em 1919, pela construção do bairro operário do entroncamento, pitoresca e popularmente denominado Vila Verde. Ora, é a própria CP que apresenta, num seu órgão de comunicação, que é o boletim da CP, que se apresenta a ela como a pioneira da introdução dos bairros-jardins em Portugal e que apresenta como o primeiro bairro-jardim construído em Portugal a Vila Verde. É muito interessante. A concepção de bairro-jardim veio de Inglaterra por reação às condições pouco higiênicas e muito inóspitas para os trabalhadores dos grandes centros industriais que viviam em espaços sem ar, sem luz, sem espaços de cultivar ou de ter jardim, e isso deu origem a muitos problemas e a doenças que se espalharam facilmente, como a tuberculose. E por reação a esse tipo de situações, cria-se essa ideia dos bairros de jardim, que chega cá a Portugal, exatamente como diz a Companhia dos Caminhos de Ferro, pelas mãos da CP, e que aqui no entroncamento encontra a sua primeira concretização. Vemos aqui dois aspectos da Vila Verde. À esquerda, ela está numa fase ainda de valetas com os passadiços, mas tem as casas todas ocupadas. Há aqui uma casa mais alta, porque lá está, a Vila Verde também as casas são diferenciadas. Houve duas fases na Vila Verde, a primeira fase em 1919, com 5 grupos de 2 casas e 10 isoladas, e depois 16 habitações com 4 compartimentos, uma com 5, uma com 6 e outra com 7. É óbvio que as maiores eram para os funcionários mais qualificados. A Vila Verde, chefes de estação, fatores, inspectores, e depois em 32, mais 3 grupos de 2 casas, 6 casas isoladas e um dormitório para o pessoal da Via Obras. E aqui aparece realmente agora o elemento operário, com um dormitório. A fotografia da direita é já do tempo em que há passeios. Os passeios da rua Ferreira de Mesquita foram feitos em 1969. Depois a própria rua, o pavimento foi beneficiado e até já vemos aqui uma entrada para a garagem numa das casas que ainda estavam habitadas na altura da fotografia. Não sei se ainda está. Portanto, a Vila Verde era também um bairro muito bonito, já muito diferente do bairro da Rua da Estação, porque o bairro da Rua Latino Coelho foi construído por uma questão de necessidade, não foi por altruísmo, nem por desejos de proporcionar habitações higiênicas, bonitas, com quintais, mas porque havia necessidade de alojar rapidamente funcionários. Agora, aqui com a Vila Verde, já a CP se empenha a fundo em criar condições para os funcionários terem casas com um aspecto higiênico agradável e com espaços de fruição, quer para jardim, quer para horta. Estamos já na ponta do entroncamento, a caminho de Torres Novas, e chegamos ao bairro Camões. Este bairro, nos anos 50, há um jornal diário de grande tiragem, penso que era o Jornal de Notícias na altura, que lhe chama o bairro maravilhoso. Porque era efetivamente. Esta fotografia, que penso que é dos arquivos da Câmara Municipal, de uma fase em que ainda o bairro Camões estaria em obras, porque se vê aqui uma linha férrea
podia ser para passar materiais de construção, mas tem a particularidade de já se verem as grades de proteção das árvores que foram plantadas. Como era um baixo jardim, foram logo plantadas árvores desde o início. A planta do bairro já foi aqui falada, já foi apresentada, e a entrada, este era um bairro fechado sobre si próprio. Isto era um autêntico condomínio fechado. Foi o primeiro condomínio fechado do entroncamento e teve, nos tempos iniciais, e já vamos ver essa fotografia, teve um guarda à porta e havia uma corrente que impedia a entrada de viaturas que não fossem de pessoas conhecidas ou de confiança, o que é muito interessante. Cá temos então a boirita. E ainda se vê a corrente aqui no chão. Esta era a entrada para o bairro, que tinha maioritariamente engenheiros. Cada engenheiro tinha um servente e esse servente encarregava-se de todos os trabalhos de jardinagem, e penso que também a manutenção das ruas era dos serventes, porque elas todas tinham aros, também não eram muitas, eram só 3. E no cruzamento da rua central, que era a rua direita, e que não era direita, como todas as ruas direitas, no primeiro cruzamento havia o Fontenário e no segundo cruzamento o Lampião. O Fontenário está reproduzido, mas mal, aqui no entroncamento, junto a um centro de dia. Parece que quando foram construídos já faltavam peças e, além disso, os azulejos depois não foram postos corretamente. Mas, de qualquer maneira, foi uma tentativa para tentar manter algo que se tinha perdido. Quer o Fontenário, quer o Lampião, foi nos anos 60, eu penso que final dos anos 60, que foram demolidos porque os carros dos senhores engenheiros não conseguiam circular lá nas ruas. Pelo menos naquelas rotundazinhas eles não conseguiam passar. Foi uma pena. Estas duas fotografias do Lampião eu pus aqui para se ter noção de uma coisa. Ao olhar o Lampião, nós não fazemos ideia do tamanho da parte superior, ou seja, do invólucro da lâmpada e da sua campânula. Aqui, estas senhoras que estão aqui empoleiradas eram professoras da escola Camões e, pela altura da senhora, vê-se que a parte da luz propriamente dita era mais alta do que uma pessoa normal. O senhor já é mais alto, não é? Talvez fosse a altura. Portanto, esta parte luminosa era bastante grande. E isto devia ter um efeito extraordinário. Há também chamar a atenção, penso que se vê que nos intervalos entre as esferas grandes há plantas, portanto há um pequeno espacinho que tem plantas. Portanto, tudo foi aproveitado para dar essa ideia do bairro jardim. Temos novamente a diferenciação das casas, a casa de resto de chão à direita e as casas de primeiro andar, aqui são duas geminadas, à esquerda, conforme o tipo a categoria das pessoas que lá habitariam. Nesta fotografia a escola Camões aparece humanizada, ou seja, a deitar fundo, porque os senhores professores moravam na parte de cima, havia 4 residências para professores, aqui ficavam as cozinhas, estes 2 corpos salientes que tinham entre eles, tinham e têm, um terraço. E, portanto, é uma chaminé de uma cozinha que está a deitar fundo, certamente trabalharia ainda na época com um fogão a lenha. Esta fotografia da esquerda
um professor e os seus alunos, eu penso que já é da época da secção de ensino inicial, da secção que pertencia a Santarém, ao Liceu de Santarém. E agora vamos ver, eu estive a tentar fazer uma escala das diversas ocupações ao longo dos anos e parece-me que foi isto que aqui está. Portanto, a escola abriu em janeiro de 1928 e tem ensino primário diurno e noturno. Durante o dia, os filhos dos funcionários, filhos ou parentes, e à noite, os funcionários que queriam terminar a sua educação básica, a sua escolaridade básica, até porque maquinistas e fogueiros eram obrigados a saber ler, não podiam ser analfabetos. Em 1959, entra a Escola de Aprendizes e está até 1969. Em 1971 é criada a secção do ensino inicial e em 75 ela não sai de lá. Ela fica lá, mas não com o nome de ensino inicial, mas de ensino secundário, porque se dá nesse ano a mudança, a unificação do ensino técnico e inicial e a mudança para ensino secundário. Em 77, esses alunos do ensino secundário passam para a escola secundária, a escola fica vazia e em 1980 entra o SER, que vai lá permanecer até 1997. A partir de 1997 é o abandono. A escola começa a degradar-se, como é evidente. Agora, o que chama a atenção é que este edifício era magnífico no seu início e com estas sucessivas ocupações teve que haver adaptações. Por exemplo, durante o tempo de escola de aprendizes puseram lá oficinas, as residências dos professores foram adaptadas às salas de aulas, inclusive houve sítios onde o pavimento também foi alterado e, portanto, a escola foi sofrendo transformações à medida das sucessivas ocupações e foi perdendo parte dos seus atributos iniciais. Agora, este é um aspecto da vida da Escola Camões que eu acho muito interessante. A Escola Camões dos anos 30. A escola tinha uma cantina que fornecia almoços gratuitos aos alunos mais carenciados e tinha uma caixa escolar. Então, organizava de tempos a tempos uns bailes para angariar dinheiro. Este é um convite para um desses bailes e diz a Comissão de Festas a favor da cantina Caixa Escolar, Auxílio e Qualidade da Escola Camões da CP, tem a honra de convidar a Vossa Excelência e Sua Excelentíssima Família a assistir ao baile de Cializa no próximo sábado, dia 20, às 21h30, na referida escola. Portanto, os bailes eram na escola, o qual será abrilhantado pelos grupos musicais Gimaco e Saxo Jazz e os escuteiros do entroncamento. Estes dois grupos, o Gimaco e o Saxo Jazz, foram famosos na sua época, eram bastante bons, e, portanto, eram uns belos bailes. Onde é que esses bailes tinham lugar? É evidente que no átrio da escola. Aqui ele já está em fase de degradação. Esta é uma fotografia de Gastão de Brito e Silva, que fotografou a escola já na fase do abandono, mas ainda mostra um átrio lindíssimo, apesar de estarem já azulejos e lajes fora dos seus sítios, mas ele continua a ser bonito. E era aqui nestes espaços que eram os bailes. Este é o último grupo de casas, já nos anos 70, início da década de 70, penso eu, são construídos para CP, apartamentos. Não lhe chamarei um bairro, porque ele está perfeitamente integrado na rua, o aspecto, a configuração. Será identitário só na medida em que moram lá funcionários da companhia. E termino esta viagem que nós fizemos à volta dos bairros ferroviários de entroncamento, para vos mostrar como é que eles se organizaram
em torno do espaço da estação ao longo do tempo. Portanto, começaram pela rua da estação, a ala sul, a ala norte, depois a tal Ilha das Cobras, que se transformou no bairro do Boneco, e vemos aqui já o Armazém Bispo, que isto é uma planta de 1952, a seguir a Vila Verde, depois ele vai andando já para a periferia e reparem que a localização do bairro Camões era a localização ideal para um bairro tranquilo, periférico, numa zona já sem barulhos, porque já estava numa ponta, e naquela altura o trânsito para Torres Novas não seria assim tanto, e portanto tinha todas as condições para ser um tal bairro maravilhoso. Ora, os bairros ficaram todos virados, de certa maneira, para a estação, porque todos tinham acesso direto, portões e portõezinhos e passagens para o espaço dos serviços ferroviários, e isto dava aos funcionários, por um lado, uma grande vantagem que hoje em dia já é muito rara, que era de estar perto do local de trabalho e não demorar tempo em deslocações e stresses de trânsito. Por outro, esta proximidade exercia um certo controle na vida pessoal dos funcionários. Estavam sempre debaixo das vistas de todo este grande complexo, porque toda a gente se encontrava, se via, morava perto, etc, etc. É na verdade, um aspecto muito interessante, não só do entroncamento, mas de todos os aglomerados urbanos junto de complexos industriais, que estavam sempre juntos às indústrias. E terminamos a nossa viagem por vários ferroviários. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Manuela. Eu confesso que estava com algum receio, que a professora Manuela gosta tanto destas coisas e sabe, e às vezes demora muito tempo a falar. Mas ela hoje fez um esforço grande e falou logo muito. E o problema é que ela fala muito e nós gostamos de ouvir falar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua exposição e mais uma vez, referir aquilo que faz parte de nós. Nós e a ferrovia temos um ADN comum. Nós somos uma cidade ferroviária, por isso, por estas imagens também, que também representam isso. Muito obrigado. Agradecemos então aos oradores João Paulo Martins, Ana Rita Venda e Manuela Poitou por esta conferência, e vamos seguir para a assinatura dos protocolos neste dia importante para o Conselho. Primeiramente vamos ouvir a intervenção do Sr. Presidente da IP Património, Carlos Fernandes. Então, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar os meus colegas da mesa, cumprimentar todos os presentes, dizer que é com enorme gosto que a Infraestruturas de Portugal está presente neste dia. Agradecer em particular as 3 excelentes apresentações que tivemos a ocasião de assistir e que deixam bem patente, por um lado, a relação entre o caminho de ferro e o entroncamento. O entroncamento nasce à volta do caminho de ferro. O caminho de ferro tem aqui uma expressão imensa em termos do património que aqui existe. Também nos foi recordada a obra do arquiteto Coutinho Telmo, a enorme ligação que há e a enorme dívida que há do caminho de ferro para o arquiteto, o conjunto de obras emblemáticas do nosso sistema ferroviário, que ainda hoje perduram, ainda hoje são de utilização corrente para o nosso sistema ferroviário, e depois também uma visita pelos bairros ferroviários e, em particular, pelo bairro de Camões, que é o motivo que nos traz aqui hoje a esta sessão. A Infraestruturas de Portugal é herdeira da responsabilidade de gestão de todo o património ferroviário, quer o património que está afeta à exploração ferroviária, temos mais de 500 estações ainda em utilização, quer todo o património que deixou de ter utilização ferroviária, que hoje tentamos requalificar para outros fins, no sentido de lhe dar nova vida, de o requalificar e de o voltar a colocar ao serviço das populações. Fazendo só um bocadinho de história em termos de Infraestruturas de Portugal, perceber um bocadinho como é que esta herança surge.
A Infraestruturas de Portugal surge em 2015 da fusão das Estradas de Portugal e da REFER, gestora da Rede Ferroviária Nacional, e Estradas de Portugal, gestora da Rede Rodoviária Nacional. A REFER, por sua vez, surge da cisão da antiga da CP que até 1998 geria quer os serviços ferroviários de passageiros, mercadorias e a própria infraestrutura, e que em 1998, tendo origem numa diretiva da Comunidade Europeia, há a cisão entre operação e infraestrutura. A própria CP aglutinou na década de 50 todas as companhias ferroviárias que existiam numa grande companhia ferroviária, gestora da infraestrutura e gestora também da operação ferroviária. Portanto, chegamos aos dias de hoje com a IP como responsável pela gestão de todo o património, quer rodoviário, quer ferroviário, e é uma nossa empresa participada, a IP Património, que tem como obrigação, como responsabilidade, a gestão desse imenso património. Património esse que foi sendo construído essencialmente ao longo do século XX, numa fase em que a empresa de facto tinha a necessidade de muita gente. Nós fomos dezenas de milhares de pessoas e ao longo do ano essa expressão foi-se reduzindo. Por um lado, porque a nossa manutenção deixou de ser feita da forma tradicional. Nós tínhamos um sistema ferroviário em caminho de ferro que era baseado numa estrutura de carril, de travessa de madeira, com trabalhos de manutenção essencialmente feitos à mão durante muitos anos. Isso é uma realidade que hoje já não existe. As infraestruturas são hoje construídas com travessas de betão, com carril contínuo, e a manutenção é essencialmente feita por máquinas. E, portanto, o operário, aquela pessoa que trabalha diariamente na linha, praticamente hoje não existe. A empresa hoje faz essencialmente inspeção, fiscalização de trabalhos, e toda a contratação, toda a manutenção é feita por modo externo, que no fundo foi externalizada com equipamentos pesados e, portanto, como imaginam, o número de colaboradores hoje em dia na IP é muito menor nessa área. Uma outra área que tinha também uma enorme expressão em termos de milhares de pessoas ao serviço da empresa era a área da circulação. Portanto, todo o controle dos comboios era feito manualmente, com pessoas a atuar em agulhas, com passagens de nível, por aí fora. E, portanto, eram muitos milhares de pessoas que trabalhavam no setor ferroviário e com, no fundo, a introdução da sinalização eletrónica. Hoje temos mais de 80% da rede ferroviária nacional controlada eletronicamente, a partir de 2 centros de comando operacional, Lisboa e Porto, e, portanto, essa necessidade de pessoas hoje em dia é muito menor. Temos um sistema mais fiável, temos um sistema mais seguro, temos um sistema com mais capacidade e temos uma nova realidade no setor ferroviário. E, portanto, isso introduz aqui um novo desafio, que é o que fazer com este património que deixou de ter utilização direta para os fins a que foi construído, nomeadamente a questão dos bairros. E, em particular, o bairro Camões, como símbolo daquilo que é o património que existe no entroncamento, foi de facto motivo de preocupação para a REFER, para a IP, durante muitos anos. E é com enorme alegria que hoje assinalamos este primeiro passo na requalificação do bairro Camões, e é de facto para nós com gosto que começamos esta viagem de requalificação do património existente no entroncamento, e gostaríamos que fosse de facto um primeiro passo, uma primeira etapa, para depois prosseguir daqui para novos bairros, para novo património também para requalificar. É com gosto, com muito gosto, que de facto assistimos a começar, no fundo, esta requalificação ao fim de tantos anos de trabalho de tanta gente. Foi finalmente possível dar este passo, concretizar, formalizar este início da requalificação do bairro. Os protocolos que iremos assinar aqui marcam exatamente este início. Não só do bairro, como também da Escola Camões. E, portanto, queria terminar estas breves palavras agradecendo à Camões, à CUP Camões, ao engenheiro Carlos Pereira e à Câmara Municipal do Entroncamento, ao Sr. Presidente, de facto o enorme esforço, o enorme empenho que puseram neste processo e que permitiu de facto chegar aqui hoje e podermos assinar um conjunto de protocolos que marcam efetivamente o início da recuperação deste importante património. Muito obrigado. Seguimos agora então para a assinatura. Começamos pelo contrato de subconcessão de espaço de uso privativo de um edifício denominado Escola Camões e terreno envolvente. Este protocolo vai ser assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, em nome do município do Entroncamento, Carlos Fernandes, Presidente da IP Património, e Nuno Neves, vogal da IP Património.
que é o contrato de subconcessão de espaço de uso público no denominado bairro Camões. Assinam o protocolo os mesmos intervenientes, IP Património Nuno Neves e o Presidente Carlos Fernandes e o Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento. Seguimos agora para um novo contrato que será assinado pelo vogal da IP Património Nuno Neves, pelo Sr. Carlos Pereira e José Manuel Delgado, do Conselho de Administração da Camões Clube, Cooperativa de Habitação Económica. É o contrato de promessa de compra e venda da aquisição das 32 moradias do bairro Camões. Para a reabilitação do bairro Camões e seus arruamentos, que será assinado pelo Presidente Jorge Faria em nome do município de Entroncamento, por Carlos Pereira e José Manuel Delgado, do Conselho de Administração da Camões Clube. Terminada a assinatura dos protocolos, vamos escutar a intervenção do Presidente da Camões Clube, Carlos Pereira. Ok, bom dia a todos e um bom dia especial aqui à mesa e à pessoa do Presidente da Câmara e restantes companheiros de painel. Eu queria começar, hoje é muita história para a Camões Clube. A Camões Clube também já tem história, não é?
E nesse aspecto eu queria aqui agradecer a dois amigos especiais a minha presença e a presença da Camões Clube neste evento, que eu espero de facto que marque a projeção futura do bairro Camões. O primeiro foi de facto o engenheiro Augusto Guedes, que é o presidente do grupo de escolas profissional que está a UEFA, que me trouxe a uma reunião aqui com o presidente da Câmara e conseguiram motivar-me para pensar nesta reabilitação. Quando me desloquei ao bairro, efetivamente, como técnico e como já tinha uma motivação especial, de facto fiquei encantado com o bairro e o desafio foi muito mais forte que qualquer racionalidade e, portanto, a solução foi imediatamente dizer que sim. Claro, quando fui embora é que me pus a pensar, e agora, o que é que vou fazer com isto, de facto? Qual é a solução financeira, técnica? Isto não é um negócio imobiliário, isto é um negócio diferente, é um trabalho diferente. E, portanto, havia que pensar nisto. Então, fui juntar primeiro as peças mais fáceis, que eram outros amigos técnicos e com grande experiência na área da reabilitação, portanto, e que os tinha que motivar também para este assunto. E foi assim que conseguimos, que juntei a componente técnica. Faltava a componente financeira. A componente financeira, de facto, pronto, lá fomos contactar o IFRU, fomos ver o que é que era possível e conseguimos, pelo menos, ter um caminho para começar a andar. Não soluções, temos caminho. E então, a opção foi, de facto, fazer uma cooperativa, economia social, porque isto permite duas coisas. É investimento para quem tem dinheiro e quer investir, e para quem não tem, pode também investir no bairro, que é o caso da economia social, e portanto podemos ter aqui a componente afetiva e a componente financeira perfeitamente integrada, e é esta a solução que adotamos. Portanto, ainda só estamos há um ano a trabalhar, e como veem, há um ano surgiram apenas nos papéis. Nós, neste momento, não conhecemos, estamos encantados com o bairro, mas não conhecemos nada. Só hoje é que vamos tomar, só hoje é que tomamos posse das chaves, só hoje é que tomamos posse destas coisas e vamos, efetivamente, agora começar a trabalhar, porque temos que avaliar, casa a casa, isto é quase como digamos, só hoje é que casamos, andamos a namorar há um ano, só hoje é que casamos e só agora é que vamos conhecer a noiva, não é? E perceber se nos vamos dar bem ou não. Portanto, este é, digamos, o caminho que estamos neste momento a traçar, mas como estamos confiantes, temos uma equipa competente e uma equipa capaz, portanto, o futuro, e nunca viramos a cara a nenhum problema, portanto, essa vai ser o nosso objetivo. Com isto quero dizer o quê? É que não estamos em condições ainda de abrir as inscrições formalmente a quem esteja interessado. Estamos a fazer pré-inscrições para a cooperativa, elas serão consideradas por todos e quando abrirmos, iremos entrar. Essas inscrições, a minha perspectiva é que vão abrir em meados de janeiro, final de janeiro de 2019, depois das escrituras, depois com a IP. E depois de nós também temos agora estes 2 meses para fazer uma avaliação casa a casa, porque agora iremos receber da IP de facto as chaves para podermos trabalhar. Portanto, o que queria dizer é que o futuro está. Se vocês olharam, foram 3 anos que demorou a construir, acho que a ideia que foi de 24 a 27, o início do bairro Camões, pela apresentação. Agora, a nossa perspectiva, vamos voltar outra vez a 3 anos, há de ser de 2019 a 21, portanto é essa a aposta que temos que fazer e espero dar de facto esta responsabilidade e esta confiança que em nós produziram e, portanto, espero contribuir com um bom produto e ficar na história, de facto, do entroncamento, eu e a minha equipa, reposicionando o bairro Camões no futuro.
E para isso eu convidava-vos então a ver um pequeno vídeo que fizemos do bairro, para ficarem já com uma ideia da sua reabilitação, porque em vídeo é tudo fácil. Muito obrigado pela atenção. Bem-vindo ao Entroncamento, uma cidade no centro de Portugal com fortes ligações históricas, mas com uma visão focada no futuro. O Entroncamento, com a construção de inúmeros quilómetros de vias férreas, foi grande empregador do século XIX, dando origem à classe social do ferroviário. Acolheu camponeses e artesãos deslocados das suas terras de origem e abriu lugar à construção de caminhos de ferro, à construção de comboios e à manutenção de material. À semelhança do que se fazia no estrangeiro, maiormente em Inglaterra e França, foram construídas habitações para os trabalhadores ferroviários. No Entroncamento surge o bairro do Boneco, destinado aos funcionários, construído ainda no final do século XIX, a que se seguiu o bairro de Vila Verde, este destinado aos quadros intermédios. O bairro Camões, com características arquitetónicas distintas, ficaria ao dispor dos quadros superiores da companhia. O bairro Camões, construído em 1926, apresenta todas as características do bairro. Fechado sobre si mesmo, com ruas internas, controle de entradas e saídas com guarda. Todas as condições de condomínio fechado moderno, composto por 32 habitações, 4 isoladas e 14 grupos de 2 casas. Arquitetonicamente, o bairro Camões foge à regra de uniformidade de módulos habitacionais repetidos. Neste bairro, vemos agrupamentos de casas diferentes e com características comuns, acentuados pelos beirados, alpendres, gradeamentos de espaços para jardim. O bairro de Camões foi inaugurado em 1927 e a escola em 1928, em janeiro. Este bairro foi, em Portugal, um dos primeiros bairros de jardim que se fizeram, uma influência que veio de Inglaterra por causa das más condições das vilas industriais, da falta de higiene, da falta de conforto e até da falta de estética. E então houve um inglês que divulgou esta ideia das cidades de jardim para uma melhor condição de vida dos operários e das pessoas que trabalhavam na indústria, e essa ideia difundiu-se de Inglaterra, espalhou-se muito, sobretudo por parte das grandes empresas industriais entre as duas guerras, e é esta data coincide aqui com a construção do bairro Camões e da Escola Camões. O desenvolvimento do caminho de ferro, fundamentalmente a partir da segunda metade do século XIX, originou no Entroncamento o mais importante centro industrial tecnológico da rede ferroviária do país, com uma forte concentração de trabalhadores que transformaram a cidade num destino de deslocados de várias regiões do país, à procura de novas oportunidades de emprego nas áreas da construção de linhas de caminhos de ferro, condução de comboios e manutenção de material circulante. O desafio para a recuperação do bairro Camões foi lançado pela Câmara Municipal do Entroncamento, através do seu presidente Dr. Jorge Faria, conjuntamente com a IP, Infraestruturas de Portugal, que juntam um conjunto de pessoas profissionalmente ligadas ao ensino, nomeadamente a Escola Profissional Gustavo, ao cooperativismo e às áreas da construção e reabilitação, para tentar encontrar uma solução para a reabilitação de um conjunto relevante do património histórico de grande afetividade para a população do Entroncamento. A solução adotada para a reabilitação do bairro Camões enquadra-se no conceito de uma economia social, passando pela implementação de uma cooperativa de habitação que adquire os empreendimentos no Entroncamento, que desenvolve projetos, viabiliza as obras de construção e desenvolve ações para a colocação no mercado de 32 moradias. Após a posse dos imóveis, considera-se um período de reabilitação de 3 anos para assegurar a elaboração dos projetos e a realização das obras. Pretende-se incrementar o interesse deste património histórico
com a reabilitação de uma zona abandonada e um acentuado estado de degradação. Com efeito, se não forem feitas urgentemente obras de requalificação, quer nas infraestruturas, quer em todos os imóveis, todo este legado histórico pode perder-se definitivamente. O bairro Camões, assinado pelos arquitetos Cotinelli Telmo e Luís da Cunha, técnicos de grande prestígio, faz parte integrante da história ferroviária e a sua reabilitação permite a sua projeção no futuro, pretendendo-se que, ao completar 100 anos de existência, em 2026, já o faça com a vivência de novas gerações. Após terminar esta cerimónia, usará a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento. Muito obrigado, eu vou ser rápido, já estamos, enfim, deitados, um pouco atrasados para o almoço. Só dizer que queria também aqui fazer um agradecimento que é justo ao engenheiro Augusto Guedes, o Presidente da Clube Técnica e da cooperativa que tem a Escola Gustavo Eiffel, que é também uma instituição da nossa cidade que se tem preocupado com investir na nossa cidade, nomeadamente na educação, e também foi através dele que este projeto teve pernas para andar, e hoje estamos aqui, assinamos hoje os protocolos que vão permitir a operacionalização da recuperação deste bairro, que já vimos aqui hoje, que já todos sabemos, que já todos sentimos, mas que é um ícone da nossa cidade e é um ícone da ferrovia. Como nós estamos numa cidade ferroviária, o comboio já está em andamento, e isso é que é importante. Nós assinamos hoje um conjunto de instrumentos que vão permitir, por um lado, a CUP Camões poder recuperar o bairro e vendê-lo aos seus associados, a Câmara Municipal poder recuperar todos os arruamentos e as infraestruturas dentro do bairro, e a Câmara Municipal ficou hoje também com uma responsabilidade nova, que é a de recuperar a Escola Camões, e vamos também tentar encontrar parceiros, vamos também tentar encontrar soluções para essa mesma escola, ou melhor, para esse mesmo edifício, porque a finalidade está em aberto. O que temos aqui como premissa é que a estrutura arquitetónica vai ser mantida nos bairros e vai ser mantida na ferrovia. Era interessante que quando se completassem os 100 anos de existência daquela escola, daquele edifício, ele pudesse estar de novo recuperado e ter uma finalidade, e ter um objeto, e ter um funcionamento. É essa uma ambição, é uma ambição que nós vamos perseguir e é para isso que vamos trabalhar. E como disse também o engenheiro Carlos Fernandes, nós temos um imenso património, aliás, temos vindo a dialogar em várias áreas com as infraestruturas de Portugal, que eu também queria aqui publicamente de testemunhar a disponibilidade das infraestruturas de Portugal, quer ao nível da empresa-mãe, quer ao nível de infraestruturas de património, a disponibilidade que tem tido para dialogarmos e conversarmos e tentarmos e encontrarmos vias de entendimento para, pouco a pouco, fecharmos dossiês, que são dossiês muito importantes para a nossa cidade. Muito obrigado pela vossa presença e vamos dar vida aos bairros ferroviários, vamos dar vida à nossa cidade. Muito obrigado. Convidamos agora os presentes para a inauguração da exposição Bairro Camões, de Isabel Fonseca, na Galeria Municipal, aqui ao lado. Encerramos aqui este momento. Peço desculpa. Queria só, falhou-me e peço desculpa. Está aqui entre nós a Dona Fernanda. Importa-se vir aqui? Se faz favor. Sim. A Dona Fernanda foi uma das alunas da Escola Camões, da escola primária, e foi uma falha minha. Gostava que ela partilhasse só connosco o seu testemunho, que é um testemunho vivo. Quer sentar aqui?
Então, era só dizer quando é que andou a estudar na Escola Camões, Eu que só. memórias é que guarda. Eu tenho como vida e satisfeita, e alegre, porque vi uma escola mais linda. Eu vim de Lisboa para entroncamento. Vim fazer aqui a terceira classe, tinha 10 anos. Foi precisamente há 80 anos. Aí eu entrei nesta escola e logo tudo aquilo era lindo. Eram as cadeiras, eram os tancos azuis. Se trocar a palavra, dava bancos azuis, que abria as tampas e lá dentro estava cheio de livros no corredor. Sentávamos, íamos ver os cadernos velhos dos alunos já cá nós. Era lindo. Os professores ensinavam, mas tinha calma que era uma fera. Mas eu fui lá recebida com muito amor e tratada com muito amor. Parece que vinha por ter ficado órfão de minha mãe. E professores, e colegas, e toda a gente, quando havia castigos, encolhiam-se. Eu levei na escola quatro, foi só 4, foi 2 vezes. 4, foi de uma vez foi 2 e da outra vez foi 2. Não se portava muito mal. Plumagem, escrevi plumagem com P. Escrevi 2 vezes, não era ainda por cima, era lá em cima, era um cão meio. E outra foi porque eu era muito rápida a trabalhar e fazia bem, graças a Deus. Fui considerada a mais pequena da escola, era menor. Mais pequena, mas a cabeça era grande. E aprendi a que elas ensinavam. A minha professora, que senhora, Dona Fernanda, como eu, que nos deixava ficar em casa da hora da aula da manhã, acabava ao meio-dia. E vinham as outras crianças da classe a seguir. Portanto, a primeira como se eu sei dizer, era a terceira e depois era a primeira. Porque no ano seguinte seguia ao contrário. A mesma professora com as mesmas. E ela ficava a dar as aulas. Eu tenho que dar esta honra à minha professora. Ficava a dar a lição dela. E deixava-nos sentadas no palheiro, não, aquilo por cima, na frente das aulas, eu não sei já dizer as palavras. Eu sei cá dentro. Na boca não. E então ficávamos ali sentadas, comíamos ali o nosso almoço que trazíamos, ou com as nossas mães. Uma mãe trazia de 3, outra mãe trazia de 4, para não ver as mães todas. Comíamos o nosso almoço e víamos os cadernos, porque quando acabasse a aula das outras meninas no verão, no ano de exames, a nossa professora deixava-nos ficar das 4 às 6 a dar-nos lição dentro da sala, nos quadros, a geografia, as serras, os rios, as linhas, caminho de ferro, ali as contas de com dívidas por cima e por baixo aos quadrados, e aquelas que tinham 4 fórmulas de serem feitas, a Fernandinha punha as 4, às vezes não deixava era as vírgulas, esquecia-se. Mas é verdade, eu não vou aqui para me gabar, é para gabar a minha escola. E gostou muito da sua escola. Mas eram todas. Havia quem sabia menos, agora quem sabia anda de professor, o professor Santana, coitadinho. Mas com aula era uma maravilha, era linda, o ensino, a dedicação, uma cantina só com sopa e pão para as crianças que não tinham.
Era que vinha a senhora perguntar lá quantas eram que iam comer a sopinha. Eu não se pagava nada. Eu não se pagava nada da explicação. Não. Diz que havia coisas más que havia, para não sabia, também sabia que havia, por isso que eu não fui doutora. Era por causa da outra vez. É a segunda parte. Mas havia muita coisa boa. E educação. Era o professor, batia. Mas batia com vergonha. E batia com educação. O professor Torres, a professora Robinha, a dona Fernanda. Sim. Eu ouvi eles perguntarem a alguém, doeu-te muito? Era para todos. Muito bem. Ouvi. Eu sei. Mais uma história, diga. Mas é verdade, é bonita que se diga. Tinha uma colega que eram quatro meninas que tinham perdido o pai no Natal também. E uma era da minha idade, não eram todas de classe. A mãe trabalhava há dias. E todos os dias ela ia, a professora vinha, anda lá acima comigo, anda lá acima comigo para me ensinar para fazer a cama, para me ajudar. E havia, tá. Um dia ela disse-me assim, eu venho sempre para ela me dar o pequeno almoço. É por isso que eu termino com isto. Portanto, fica